Meus irmãos, eu venho hoje com o objetivo de deixar vocês incomodados, porque eu já estou incomodado. Meu objetivo hoje, depois de uma grande reflexão, depois de pensar bastante sobre algumas coisas que estão me incomodando como pregador, como pastor, e hoje eu quero incomodar. Já tenho pensado bastante sobre algumas questões e eu fiquei pensando nesse tema que a juventude escolheu para o teu louvor. E a ideia, em muitas igrejas, para o teu louvor, eu fui chamado para cantar, então eu vou cantar. Mas eu fiquei pensando, eu fiquei analisando essa semana e avaliando algumas questões que para mim são tremendamente fundamentais. Algumas coisas que vêm me incomodando bastante. Irmãos, vamos observar. Eu estava observando o Campo Batista do Distrito Federal. No Distrito Federal são cerca de 180 igrejas. Das 180 igrejas que você tem no Distrito Federal, você tem uma igreja, duas igrejas com mais de 1.000 membros. Depois disso você tem uma outra igreja com 800 membros e uma outra com 600, outra com 400, e depois o negócio desaba e a maioria das igrejas estão nessa casa de 100 membros. Uma maioria esmagadora das 180 igrejas. No estado de Goiás, vou ficar com inveja, são 240 igrejas no estado de Goiás. Das 240 igrejas, temos uma igreja com mais de 1.000 membros. Depois temos uma outra igreja aproximada aí, que é a primeira de Goiânia, que fica aí pau a pau com o Rio Verde. A maioria esmagadora das igrejas estão abaixo de 100 membros. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Pastor Joel, você está pensando em número? Algum tempo atrás eu ouvi os pastores dizendo o seguinte: batista a gente não conta, a gente pesa. Só que isso não rola mais. E hoje eu quero meditar com vocês sobre o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia. O livro de Mateus. Mateus 11, de 28 a 30. Diz assim a palavra de Deus, em Mateus 11, de 28 a 30. Um texto muito conhecido dos irmãos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando o texto da palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, a nossa mente invariavelmente vai bater no mundo lá fora, das pessoas que estão cansadas e oprimidas. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu tenho visto pessoas cansadas e oprimidas dentro das nossas igrejas. Pessoas que ouviram a palavra, pessoas que passaram por um processo do novo nascimento, e pessoas que, com o passar dos anos, foram se acomodando dentro das igrejas. E a partir do momento que se acomodaram, você não vê mais grandes movimentos. Aquele crente que gostava de ler a palavra de Deus, aquele crente que orava, aquele crente que gastava tempo na presença de Deus, aquele crente que visitava, aquele crente que evangelizava, aquele crente que queria estar no culto de manhã, no culto da noite, na quarta-feira, e falando do evangelho para toda a sua família. Depois de algum tempo, os crentes começam a entrar nessa vala comum daquilo que é normal e daquilo que é natural dentro das igrejas. Existem duas formas práticas de uma igreja crescer. Uma forma bem batista de uma igreja crescer
é quando uma pessoa chega para a igreja, e ela chega aqui e o pastor conversa com ela. Então a pessoa chega aqui na igreja e ela começa a ouvir a mensagem salvadora do Evangelho. À medida que essa pessoa vai ouvindo a mensagem salvadora do Evangelho, o que nós fazemos? Essa pessoa crê em Jesus, nós encaminhamos essa pessoa para a classe dos novos crentes. E aí o pastor gasta aí uns 6 meses, 7 meses com essa pessoa, orando com ela, orientando, ensinando sobre as doutrinas bíblicas. E à medida que a pessoa vai sendo orientada, à medida que ela vai aprendendo, estou falando de uma igreja batista comum, normal e natural, essa pessoa então é batizada. Quando ela é batizada, se é jovem, vai para a classe dos jovens, se é adolescente, vai para a classe dos adolescentes, se é criança, vai para a classe das crianças, se é adulto, vai para a classe dos adultos. Mas uma coisa acontece, nós pegamos esse crente novo, cheio de vitalidade, cheio de fé, e colocamos no meio dos crentes mais velhos. E quando chega no meio dos crentes mais velhos, esse crente novo é engolido pelos crentes mais velhos. Eu ouvi falar do processo galinha. Quem aqui já criou galinha uma vez? Isso, alguns irmãos. Você tem vergonha, não? Quantos aqui já criaram galinha? Viu a dificuldade de bater? Até para levantar a mão e dizer que criou galinha. Então, olha o problema sério. Você que criou galinha, se você tem ali umas 40 galinhas no quintal, você pega umas 5 galinhas e coloca no meio das outras. Aí vem aquele comitê de recepção e diz: seja bem-vinda. Você toma água aqui, você bebe água ali. Olha, o galinheiro é ali, você puleiro seu é aquele ali. Você percebeu o que acontece quando uma galinha nova chega no meio das velhas? O comitê, o que acontece? Elas vão levar o quê? Uma surra violenta. Vão passar 5 a 10 dias. Pode fazer o teste. E para comer uma dificuldade, e você vai chegar ali algumas vezes, você vai ver algumas galinhas lá no cantinho. E de vez em quando aparece um milhozinho, ela vai lá e come, ela corre. Então a galinha fica aquele tempo todo, aquele processo, aquela dificuldade, até que ela se acostuma com as outras galinhas e fica do mesmo jeitinho nas outras. É a mesma coisa que acontece hoje com os nossos novos crentes. Eles entregam a sua vida a Cristo. E quando eles chegam na igreja, no meio dos crentes mais velhos, o que nós esperamos? Que eles aprendam a evangelizar, que eles aprendam a visitar, que eles aprendam a ganhar pessoas para Cristo. Mas não, o que acontece? Os nossos crentes são engolidos pelos crentes mais velhos, que não produzem mais nada ou quase nada. Devemos levantar as mãos para os céus e agradecer pela vida dos pastores, pela vida dos missionários, pela vida dos evangelistas, porque a igreja ainda cresce por causa deles. O texto diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ora, o mundo nosso está repleto de pessoas cansadas e sobrecarregadas. Nós estamos vivendo no estado de Goiás com muitas e muitas pessoas cometendo suicídio, muitas e muitas pessoas vivendo em depressão, muitas e muitas pessoas arrasadas, muitas e muitas pessoas com seus casamentos arrebentados, muitas e muitas pessoas vazias. Nós estamos vivendo um drama no estado de Goiás, de um suicídio altíssimo de crianças de 10 a 14 anos. Você sabia que o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública não falam de suicídio? Não divulgam por causa da gravidade. Mas o que está acontecendo agora nas nossas escolas? Gente que entra nas escolas para matar as nossas crianças. As professoras estão com medo, os alunos estão com medo. E onde está a igreja? Onde estão os crentes em Cristo? Irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa muito clara. Eu ouço os irmãos falando, as igrejas falando sobre evangelização, campanha de missões, disso e daquilo. Pelo amor de Deus, 240 igrejas, e a maioria das igrejas abaixo de 100 membros. Isso não mexe com você, isso não te deixa com vergonha, não mexe com o seu coração. Eu pergunto a você que é crente mais velho e que está aqui nessa igreja: qual foi a última pessoa que você ganhou para Jesus? Qual o nome do seu discípulo? Aonde ele mora? Quantas vezes você se reúne com ele durante a semana? Quantas vezes você conversa com ele? Irmãos, eu estou cheio de crente frouxo, mole.
Que pastor, eu quero convidar o senhor para falar com meu Deus para minha sogra. Eu quero convidar o senhor, pastor, para falar no aniversário da minha mãe. Eu quero convidar o senhor para orar pela minha família. Nós temos um pastor que está conosco hoje, crente frouxo, mole, que não produz nada. Nós estamos vivendo, meu nobre pastor, em uma verdadeira missa dentro das nossas igrejas. Você vai na missa da manhã, você vai na missa da noite, na missa da quarta-feira, e não muda nada, absolutamente nada. Um comodismo tão grande. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão arrasadas, as pessoas estão caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho. Mas boa parte dos crentes não influenciam ninguém, não produzem absolutamente nada. De vez em quando, para a glória de Deus, alguém entra por aquela porta e vem procurando uma igreja. Glória a Deus, porque veio alguém. Vem alguma pessoa, chegou uma família para a igreja. Glória a Deus por isso. Mas eu pergunto, eu acredito, pastor Arquimedes, vou lhe dizer uma coisa do profundo do meu coração. O maior sonho do pastor é de chegar aqui, um membro da sua igreja, e dizer: pastor Arquimedes, eu quero lhe dizer uma coisa. Aqui está minha vizinha, aqui está meu vizinho, aqui está meu amigo, aqui está meu colega, aqui está alguém da minha família, aqui está um parente meu que eu ganhei para Jesus. Pastor, não se preocupe, eu estou cuidando dele, estou treinando, estou preparando, estou discipulando para que ele desça as águas do batismo. Pastor, está aqui, está pronto, já ganhei para Cristo, já foi discipulado, trouxe para ser batizado. Eu sonho com isso, eu desejo isso. Meus irmãos, a maioria esmagadora dos crentes nas nossas igrejas dependessem de entrar no céu por uma alma que ganhasse para Cristo, iriam para o inferno. Vou repetir de novo: uma boa maioria dos crentes, se dependesse de uma alma que ganhou para Cristo para entrar no céu, iriam para o inferno. Que evangelho é esse? Que mensagem é essa? Vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É para você também que está cansado e oprimido dentro de uma igreja. Porque se você não fala de Jesus, se você não testemunha de Jesus, se você não tem coragem, e preste atenção no que eu vou te dizer agora, não é porque você não tem coragem, não. A maioria dos crentes não tem autoridade para orar por uma pessoa, pastor Arquimedes. As pessoas não têm coragem de orar por alguém, não tem coragem de botar a mão na cabeça de alguém, não tem coragem de entrar na vida de alguém. Sabe por quê? Porque a maioria dos nossos crentes não oram, a maioria dos nossos crentes não leem a palavra de Deus como devia, a maioria dos nossos crentes são consumidores de pessoas que estão vindo para assistir o culto. Vinde a mim, Deus, vós estáis cansados e oprimidos. É esse o convite de Jesus. Você vem cansado, você vem oprimido, você entrega a sua vida a Jesus. Mas você tem que continuar crescendo, mas você tem que continuar com a sua visão ampliada. Eu cheguei na Igreja Batista Itatiaia, 44 anos, menos de 60 membros. Que vergonha! Que vergonha! 44 anos! Está indo, parece, 41 para 42 anos. Menos de 60 membros. Eu converso com as pessoas. Onde estão seus vizinhos? Onde estão seus familiares? Onde estão seus parentes? Seus colegas de trabalho? E estão sendo influenciados por quem? As pessoas estão cometendo suicídio, as pessoas estão se matando, as pessoas estão em depressão, os adolescentes estão matando uns aos outros. E nós estamos vivendo num berço esplêndido dentro das nossas igrejas. Que maravilha! Que música linda que os irmãos cantaram aqui hoje! Que maravilha que vocês cantaram aqui hoje! Que beleza! Que palavra boa, pastor Arquimedes! Tem domingo após domingo! Que maravilha! Pastores extraordinários! Mas e os crentes? Pastor Arquimedes é uma bênção, ganha pessoas para Cristo, batiza, e o pastor morre, ele padece, ele luta, vai à luta. E os crentes tranquilos em berço esplêndido, o tempo passa, o tempo voa e você não está numa boa, aquela coisinha de nada. E aí, meu irmão, como é que vai você? Tudo bem, estou na bênção. Que bênção que você está! E aquela família que frequenta a sua casa e não entregou sua vida a Cristo. E as pessoas que você conhece e não são influenciadas pelo poder do Evangelho na sua vida. Isso tem que mexer no rol de membros da sua igreja.
Isso tem que mexer com a sua igreja como um todo. A igreja precisa ter problema de espaço. As pessoas precisam estar chegando aqui através do seu testemunho, através da sua visão, através do seu coração. Um dia desses eu estava fazendo uma pesquisa, a quantidade de crentes que estão lendo a Bíblia, e das igrejas que eu pastoreei, começando com eles, crentes que lêem a Bíblia uma vez por semana. Sabe quando? No dia da escola bíblica dominical, quando o professor vai ensinar a lição. Crentes que não oram, sabe qual é a oração? Obrigado por esse alimento, amém. E olhe lá. Crentes que não oram nem 5 minutos por dia. Eu estou interessado em que as pessoas sejam salvas, mas você não ora. Eu estou interessado na obra missionária. E você acha que você vai colocar uma oferta aqui no cofre das ofertas, está tudo resolvido? Não está não. Está lá o Samuel com a família dele, colocou a vida deles lá naquela localidade, trabalhando. Meus irmãos, eu quero desafiar vocês a entenderem isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você foi encontrado por Jesus, você estava cansado, você estava oprimido, você foi transformado pelo poder do Evangelho, sua mente foi transformada, seu coração foi transformado, para você viver para você mesmo. Para a gente entrar para 4 paredes e dizer que está tudo bem, que está tudo uma maravilha. Irmãos, eu viajo pelas igrejas batistas, fui presidente de convenção, fui secretário executivo do campo do Distrito Federal e fico assustado com o que vem acontecendo no estado de Goiás e principalmente no Distrito Federal. A quantidade de igrejas que estão morrendo. Talvez os irmãos ficariam felizes hoje de ouvir um pregador falar que está tudo bem, que está tudo uma maravilha. Mas você vê grupos inteiros de louvor, que cantam louvores a Deus, mas não ganham ninguém para Jesus. A música é boa, mas ninguém é transformado pelo poder dessa música na vida das pessoas. Onde são as pessoas transformadas? Onde estão os cultos realizados nas escolas? As pessoas estão desesperadas. O que você está fazendo na sua escola, no meio da família? Irmãos, um dia desse eu estava em um condomínio onde moro, lá no Distrito Federal, e uma senhora me procurou e disse: Pastor Joel, eu quero te pedir ajuda. Eu disse: o que foi, minha irmã? Disse: Pastor Joel, eu estou desesperada. Meu filho só pensa em cometer suicídio. Um garoto de 17 anos. Irmãos, ele vinha andando pelo condomínio de cabeça baixa, e eu vi ele usando meia com chinelo e de cabeça baixa, e aquele ar de tristeza, de desespero. E eu comecei a andar perto dele, e a mãe dele disse: ninguém consegue chegar perto dele. E eu comecei a conversar com ele, e eu comecei a ministrar o coração dele. Aquele rapaz foi estuprado pelo pai. O pai está na cadeia ainda hoje cumprindo pena, porque estuprou aquele filho. O garoto vivendo uma vida arrasada, uma vida oprimida, uma vida escravizada. E eu comecei a andar com ele dia após dia. E eu fui orando com ele, eu fui orando por ele. E ele dizia que a vida não vale a pena, que a vida não tem sentido, que ele não era feliz com a mãe, que ele não era feliz com o pai, que ele não era feliz no meio da família, que tudo na vida dele estava errado, que ele nasceu para viver uma vida derrotada. Ele nasceu para viver uma vida vazia, triste, sem nada, sem Deus. Eu disse: garoto, eu vou dizer uma coisa para você. Se esse Jesus que transformou a minha vida não transformar a sua vida, eu vou jogar minha Bíblia no lixo e nunca mais entro dentro de uma igreja. E eu repeti várias vezes para ele: olha, se esse Jesus que transformou a minha vida, que transformou o meu coração, não fizer uma obra na sua vida, eu jogo a minha Bíblia no lixo e nunca mais entro dentro de uma igreja. Ele disse: pastor, eu estou decepcionado com os crentes, estou decepcionado com as igrejas. E eu disse: você está decepcionado com Jesus? Acha um defeito em Jesus e eu devo de segui-lo hoje. Eu fui falando do Evangelho, irmãos. Eu fiquei 2 anos andando com ele, segunda, quarta e sexta, e um dia, no meio de toda aquela conversa, ele olhou para mim e disse: pastor Joel, o que eu tenho que fazer para Jesus entrar na minha vida? E eu parei no meio daquela caminhada e eu botei a mão no ombro dele e disse assim: você só precisa convidar Jesus
para entrar na sua vida e nada mais. Só convidar Jesus. Pastor, é só isso. Não precisa nem abrir os seus olhos. Eu caminhando com ele disse: ore comigo. Ele disse: Jesus, pela fé, entra no meu coração, transforma a minha vida. Eu quero ser a partir de hoje uma nova pessoa. Depois disso, ele começou a frequentar. Só depois desse período, começou a frequentar a igreja, pastor. E à medida que ele foi frequentando a igreja, discipulando pelo caminho, ensinando a palavra, levei as águas do batismo. Passados alguns dias, eu voltei a Brasília e encontrei com ele. E disse: como vai, Marcos? Ele disse: tudo bem. O que você está fazendo da sua vida? Ele disse: estou fazendo faculdade de administração, de contabilidade. Estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, pagando as minhas contas, estou namorando e pensando em casar. Irmãos, eu estou dizendo, isso aconteceu porque eu sou pastor. Obrigado por ter lançado a sua cabeça. É exatamente isso. Não é nada disso. Quantos Marcos estão por aí a caminho do desespero? Quantas colegas suas estão morrendo? Você não tem certeza absoluta de que aquela colega sua vai se matar amanhã. Quantos colegas de trabalho estão com seus casamentos arrebentados, oprimidos, como Marcos? Quantas e quantas pessoas arrasadas, e nós estamos no meio delas. Nós estamos no meio da família. Mas pergunto, irmãos, por que os nossos crentes não têm autoridade e poder espiritual para entrar na vida das pessoas? Deixa eu te dar uma receita. Uma receita bíblica para você. Você vai entrar no seu quarto essa semana. Você vai escolher um horário. Eu escolhi 4 horas da manhã, que ninguém vai me perturbar, o celular não vai tocar. Eu quero lhe dar uma dica. Você vai escolher um horário. Pode ser 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Por favor, preste atenção nisso, e se eu fosse você, eu anotava. E você vai escolher um horário. Você vai escolher um lugar da casa, onde ninguém vai te incomodar. Eu quero dizer, pastor Arquimedes, que se uma pessoa da igreja me ouvir, eu alcancei o objetivo. Se uma pessoa dos irmãos me ouvir sobre isso que estou dizendo agora, eu vou estar feliz. Então você vai escolher um horário. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então escolha um horário. Feche a porta do seu quarto. E você vai levar para o seu quarto, anote aí, você vai levar uma agenda. Porque você vai anotar os nomes das pessoas pelas quais você vai orar. Muito bem, você leva o seu celular também. Eu levo o meu celular porque eu vou colocar para ouvir música. Leva o cantor cristão, leva o inário para o culto cristão. Você vai celebrar um culto ao Senhor. Ninguém vai estar ali para te atrapalhar. Ninguém vai entrar no seu quarto. Ninguém vai. Você arrumou um horário bom. Muito bem. O que você vai fazer? Sabe por quem você vai orar primeiro? Sabe por quem você vai orar primeiro? Não é pela sua família, não é pela igreja, não é pelo seu pastor. Você vai orar por você. Você vai orar pela sua vida. Você vai dizer: Senhor, olha para mim, Senhor. Aquilo que o pastor Joel disse mexeu com o meu coração. Eu quero ter autoridade, eu quero ter poder espiritual. Senhor, me enche da tua graça. Tira de mim todo orgulho. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada. Tira de mim esse medo de falar da tua palavra. Tira de dentro de mim essa covardia. Tira de dentro de mim tudo aquilo que não te agrada. Você vai orar por você. Não vai orar por mais ninguém nesse primeiro momento. Vai orar por você. Vai orar pela sua boca. Vai orar pelo seu coração. Vai orar pelos seus olhos. Vai orar por aquela tentação que você está sofrendo. Aquele momento que você está vivendo. Você vai apresentar aquilo diante de Deus. Muito bem, você fez isso. Pega a palavra de Deus, leia 2 capítulos. Leu 2 capítulos, você vai para o segundo passo da oração. Você vai orar pelo seguinte: você vai dizer: Senhor, me mostra um discípulo. Me
Me mostra um discípulo, uma pessoa que eu vou evangelizar, Senhor. Me mostra no meio da minha família, me mostra na minha vizinhança, me mostra no meu local de trabalho, me mostra na sala de aula, na universidade, me mostra onde quer que eu esteja, me mostra o meu discípulo, comece a orar por ele. O seu discípulo pode aparecer aqui na igreja. O seu discípulo vai ser aquela pessoa que está cansada, oprimida, a caminho do desespero, a caminho da morte. As pessoas estão em todo lugar, mas primeiro você ora por você. Então, depois que você orou pelo seu discípulo, você vai orar pela sua família. Você pode inverter, não tem problema. Você vai orar pela sua família. Quem é a sua família? Quem é a sua família, pastor Aquiles? Rosinha, meus filhos, meus pais. Não, aí só está falando dos parentes. Você vai orar pela Rosinha, que é a sua família. Então, vai orar pela Rosinha agora. E vai orar pedindo a Deus pela saúde dela, que abençoe, que fortaleça, que ela continue vendendo aqueles bolos gostosos. Fazendo a propaganda. Então, vai orar pela Rosinha, por tudo na vida da Rosinha, sua vida emocional, sua vida espiritual, sua vida financeira, a saúde. Terminou de orar pela Rosinha, dois capítulos da palavra de Deus você vai ler, vai cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Aí você vai orar pelos parentes. Só que você vai orar pelos parentes nominalmente. Nominalmente, vai orar por aquela pessoa, por aquele primo, por aquela prima, vai orar nominalmente. Quando você terminar de orar por todos os seus parentes, você está anotando na sua agenda os motivos de oração de cada um. Orou pelos parentes, muito bem, agora você vai orar pela igreja. Você vai pedir para o pastor uma cópia do rol de membros da igreja. E você vai orar nominalmente pelos membros da sua igreja, um por um. E quando chegar o nome do pastor, você coloca de joelho, que é para orar dobrado. Ore pelos membros da igreja, ore pelo pastor da sua igreja, clame a Deus pela vida dele, ore. Irmãos, por que eu estou dizendo isso para os irmãos? Você não tem autoridade nem poder espiritual sem oração. Não tem. Sem oração você não vai para lugar nenhum. Sem oração você se acovarda. Sem oração você fica com medo. Sem a oração você não tem autoridade, não tem poder espiritual. Aquela pessoa está envolvida com uma ação diabólica, ela está oprimida, ela está debaixo de uma obra maligna terrível. Como é que aquela pessoa vai sair daquele problema que ela está vivendo, Samuel? Vai um crente frouxo para ajudar aquela pessoa. Não pode nem orar por ele mesmo. E você chega naquela pessoa que está vivendo o quê? Influências do espiritismo, influências da idolatria. Toda a opressão do diabo não quer que aquela pessoa se converta de jeito nenhum. E você vai começar a orar por aquela pessoa. Você vai clamar a Deus por aquela pessoa. Mas se a sua vida estiver cheia do poder de Deus, não tenha dúvida de que aquela pessoa cansada, oprimida, sobrecarregada, vai ser tocada pelo poder de Deus. Não tenha dúvida disso. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Preste atenção numa frase que eu vou dizer para vocês agora. Você orou pela sua vida, orou pela sua família, orou pela igreja, orou e gastou tempo lendo a palavra de Deus, fez um culto só você e Deus. Quando você chegar aqui na escola bíblica dominical da sua igreja, você é outro crente. Quando o seu pastor fizer um apelo, você é outro crente. Quando chegar alguém aqui que não conhece Jesus, você é outro crente. Quando você chegar lá na escola, começar a falar do Evangelho, você é outro crente. Cheio de poder, cheio de autoridade. E não precisa ser pentecostal para isso. Porque me parece que os pentecostais, nós vendemos o Espírito Santo dos pentecostais. Um crente batista pode ou não pode ser cheio do Espírito Santo? É uma pergunta. Um crente batista pode ou não pode ser cheio do Espírito Santo? Sim. Pastor, eu vi sim, vou perguntar de novo. Um crente batista pode ou não pode ser cheio do Espírito Santo? Sim. Claro que pode. Mas como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como? Orando, lendo a palavra. Pastor Aquiles prega o tempo inteiro, e o grande desejo desse homem de Deus é de ver cada irmão exercendo o seu papel de pregador da palavra, de testemunha da palavra. Irmãos, eu estou cheio, enjoado, pastor. Eu estou cheio, estou enjoado de membro de igreja que só vem domingo de manhã, domingo à noite, quando vem, é uma bênção. Domingo de manhã, domingo está bem. Mas eu estou cheio de gente que não produz nada. Não tem nenhuma novidade na vida dele. Não tem uma experiência para contar.
Não tem uma pessoa evangelizada por ele, não tem uma pessoa visitada por ele. Ele não está dando estudo bíblico para ninguém. Qual é a sua desculpa? Ah, pastor, eu já trabalhei muito no evangelho. Qual a sua desculpa, pastor? Eu estou muito velho. Qual a sua desculpa, pastor? Eu trabalho muito, sou uma pessoa muito ocupada. Quero fazer uma pergunta para você. Se você morresse hoje, qual a falta que você faria para os seus parentes? Se você morresse hoje, partisse para a eternidade hoje, qual parente você influenciou e ganhou para Jesus? Sabe qual é a desculpa que eu vejo, pastor Arquimedes? Se vem para o inferno, esse não é o meu dom. Deus não me chamou para isso. Gente endemoniada, gente oprimida, gente que ouve a mensagem e luta contra a mensagem, gente que ouve a pregação e luta contra a pregação, aquilo que incomoda, aquilo que mexe no coração. Irmãos, eu quero desafiar os irmãos: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso é para mim. E isso que eu beber nessa palavra, isso que eu comer nessa palavra, eu vou dar para as pessoas, eu vou passar para elas. Elas serão transformadas pelo poder dessa palavra. Agora preste atenção: quanto tempo você tem de convertido? 10 anos? Nenhuma pessoa para Cristo. Quanto tempo você tem de convertido? 15 anos? Nenhuma pessoa para Cristo. Quanto tempo você tem de convertido? 20 anos? Ninguém para Cristo. 25 anos? Ninguém para Cristo. Você não tem vergonha. Isso não mexe com você, não mexe no seu coração, não mexe na sua alma. Se isso não mexe com você, então talvez você, o apelo para você talvez seja outro. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus. Talvez você precise ser salvo por Jesus. Talvez você precise de uma experiência de salvação com Jesus, porque ainda não passou pelo processo do novo nascimento. Eu tenho andado estarrecido, meu nobre querido Samuel, enjoado de tanta igreja morta, enjoado de tanto pastor morto, de tanto crente morto, que anoitece e amanhece e nenhuma mensagem. Irmãos, por favor, fiquem assustados com uma coisa, preste atenção: gente que não consegue orar por ninguém. Imagine isso, minha irmã, uma pessoa que não consegue orar pela outra pessoa, não tem coragem de orar. Aquele aluno que não tem coragem de dizer na sala de aula que ele é crente. Passa pelo primeiro grau, ninguém descobre que ele é crente. Pelo segundo grau, ninguém descobre que ele é crente. Ele se forma, ninguém descobre que ele é crente. Gente que vai morrer sem nunca ter ganho uma única pessoa para Jesus. Gente que vai ter 40 anos de igreja e não ganha ninguém para Jesus. Não influencia a vida de ninguém. Quando eu entreguei minha vida a Cristo na Igreja Batista Central de Taguatinga, eu pedi o pastor para pregar. E eu me lembro que, graças a Deus, que aquele púlpito não era igual a esse aqui, que não podia ver o meu joelho batendo um no outro. E eu desci por aquele corredor. E uma irmãzinha, eu disse para mim mesmo: nunca mais eu vou pregar na minha vida. Nunca mais. Quando eu estava descendo por aquele corredor, uma irmãzinha bateu nas minhas costas e disse assim: Pastor, irmão Joel, que bênção! Quando é que você vai pregar de novo? E consertei: logo, irmão. Logo. Depois encontrei um senhor na igreja, eu novo crente, um senhor de 84 anos de idade.
Ele diz: irmão Joel, vai fazer o que agora? Estou indo para casa. Você não, você vai lá para minha casa, que nós vamos ler a Bíblia e orar junto. Irmão Agripino, lia a Bíblia comigo, novo crente, orava comigo, lia a Bíblia comigo, botava a mão na minha cabeça, orava por mim. E eu vou chegar no céu e vou encontrar o irmão Agripino. Muitas pessoas que chegaram para a igreja, entregaram a vida a Cristo através do irmão Agripino, que por ser idoso não ia lá para fora, mas toda pessoa que chegava, ele se sentava junto e orava com ela, convidava para comer um bolo. Meu Deus, como era bom. Meus irmãos, nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Eu fico imaginando um louvor gostoso como esse aqui. Quando uma colega sua chegar aqui e souber que você canta desse jeito. Quando essas moças lá da outra escola chegar aqui e descobrir a maravilha que é seguir a Jesus, o prazer que é seguir a Jesus. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Nós queremos uma mensagem. Muita gente quer uma mensagem de água com açúcar. Está tudo bem, você é uma bênção, está tudo certinho, nossa igreja é maravilhosa, está tudo uma maravilha, está tudo uma beleza. Sabe quando é que vai estar tudo uma beleza? Quando você começar a ganhar pessoas, quando você começar a influenciar pessoas, quando o pastor bater o olho assim e não conhecer boa parte das pessoas que estão ali na igreja. Eu lembro de uma irmãzinha que chegou para mim e disse: pastor Joel, eu estou muito chateado com a nossa igreja. O que foi, meu irmão? Você não conhece mais ninguém, pastor. Chegou tanta gente para a igreja, eu não conheço mais ninguém. E agora tem gente até sentado no meu lugar. Meus irmãos, eu quero desafiar os irmãos a entenderem isso. A necessidade que nós temos como igreja. Pastor, eu quero repetir de novo o meu sonho e passar esse sonho para o Senhor. O meu grande sonho como pastor batista. Sabe qual é, meus irmãos? Quando chegar uma jovem dessa da igreja, um jovem, um irmão desse da igreja, você no seu local de trabalho, trazer aqui e dizer: pastor, está aqui meu colega de trabalho, eu orei por ele, fiz o apelo para ele entregou a vida dele a Cristo, e agora ele é servo de Deus. Irmãos, sabe o que nós estamos fazendo para pregar o Evangelho? A gente convida um colega para vir aqui da igreja, e a gente ora para o pastor pregar a mensagem e ele se converter. Isso é evangelismo de gente frouxa, gente mole. A pessoa tem que chegar aqui molinha, evangelizada, com a mão prontinha para subir. Tem que vir assim. A pessoa tem que vir aqui fruto do seu testemunho, fruto da sua vida. Pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam sobrecarregadas, pessoas que estavam oprimidas, pessoas que estavam arrasadas, e encontraram na sua vida um brilho, encontraram na sua vida uma razão para viver, encontraram na sua vida uma alegria, encontraram na sua vida um prazer, encontraram na sua vida um crente que ora e as coisas acontecem. Sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? E que acabou de uma vez por todas? Eu parei de admirar os crentes. Eu admirava aquele crente que orava muito. Eu admirava aquela irmãzinha que pregava bonito, aquele missionário que pregava. Eu parei com isso. Qual o Espírito Santo que habitava na vida de Billy Graham? Também o Espírito Santo que habita aqui. Qual é o Espírito Santo que habita na vida do pastor Arquimedes? É o mesmo Espírito Santo que habita aqui. Gente, que mulher abençoada, ela foi abençoada por quem? Que pessoa cheia do Espírito? Qual Espírito é esse? Pare de admirar os outros crentes e passe a ser uma bênção. A irmã Fernanda, ore por mim. Pare com isso, ore você mesmo. Minha irmã está passando por uma luta, ore por mim. Lá deve ser frouxo. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Entra no seu quarto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Entra em teu quarto. Quanto tempo você passa na Netflix? Quanto tempo você passa à frente do computador? Quanto tempo você passa no seu celular? Comece a orar. Comece a pedir para ele ver. Olha que nome lindo nessa igreja. Talvez a igreja com o nome mais bonito que eu já vi na minha vida. E Tatiana, me ouça isso. Igreja Batista? Redenção. Meu Deus do céu! De novo, Igreja Batista? Redenção. Meu Pai! Que coisa linda! Redenção! Nós queremos que as pessoas sejam redimidas. Nós queremos que as pessoas sejam transformadas.
Mas nós estamos esperando que o pastor Arquimedes vá visitar. Um dia desse eu vi uma igreja escolhendo o pastor. Nós queremos um pastor visitador, nós queremos um pastor bom pregador, nós queremos um evangelista, nós queremos um homem que faça a igreja crescer. E você, dormindo no meu leito, num sonho encantador. Meu Deus, pastor Arquimedes, talvez o irmão não me convide nunca mais, porque eu vi algumas pessoas torcendo o nariz, eu vi daqui. E talvez você vai dizer, boa parte do que esse cara é pentecostal, esse cara é doido. Talvez porque você esteja morto. Mas eu quero desafiar você uma coisa. Como você pode resolver isso? Feche a porta do seu quarto. Comece a orar. Faz aquilo que eu te disse. No dia que você chegar aqui na igreja Batista Redenção, no dia que você chegar aqui e dizer assim, está aqui a minha amiga, está pensando naquela amiga sua que precisa de Jesus? Eu quero que você pense naquela pessoa. No seu local de trabalho, eu sei que você estava pensando nele agora, não estava? Eu sei que você estava. Então comece a orar por ele. Olha a frase que eu vou te dar. No dia que você ganhar uma pessoa para Jesus, você nunca mais será o mesmo. O diabo não quer que isso aconteça na sua vida. O diabo vai fazer de tudo para você não ganhar uma pessoa para Cristo. De tudo. Ele vai desanimar você, ele vai partir para cima de você, ele vai acusar você, vai ter problema financeiro, o inimigo vai partir para cima da sua vida. Você vai descobrir que o diabo existe. Porque o diabo não quer que você seja uma bênção. O diabo não quer que você coloque o pé no próximo degrau do crescimento da sua fé. Porque se você colocar o pé no próximo degrau e alguém começar a ouvir a palavra, e alguém começar a querer entregar a vida a Cristo, e alguém se converter, no dia que aquela pessoa descer as águas do batismo, você vai ter que ganhar outra pessoa. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você vai ficar ousado, você vai ser corajoso, você vai ter muita coragem, você vai ter autoridade, você vai ter poder espiritual. O que o diabo vai fazer? Vai pegar essa mensagem que você ouviu hoje para que você jogue isso fora. Isso que o pastor Arquimedes ensina, que jogue fora. Sobre a igreja multiplicadora, você foi pentecostal, deixa isso para lá. Deixa a nossa igreja aqui um povo pequeno e feliz. Não, irmãos. Eu quero desafiar os irmãos a entender isso. Por favor, em nome de Jesus, entenda isso. O diabo não quer que você ganhe ninguém. Aquela sua colega, aquela que visita a senhora, aquela que toma café com a senhora, aquela que vai à feira com a senhora, aquela que mora no apartamento da frente, na casa da frente. O diabo não quer que aquela pessoa se converta, não quer. Mas a grande preocupação do diabo é com você. Se você continuar infrutífero, se você não fizer nenhuma diferença, o inimigo não está nem aí para você. Nem aí. Nem aí. Agora, sabe de uma coisa? Coloque seu joelho no chão. Quando o inimigo te ver se ajoelhar diferente, isso aqui, eu quero você. E você começar a orar, e você sentir o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando você bota a mão na cabeça de uma pessoa para orar, você vai sentir que de você saiu virtude. Você vai sentir o poder, aquela pessoa vai sentir o poder de Deus na sua vida. Ela estava com vontade de se matar. O casamento dela estava acabando. Sabe, irmãos, eu recebo gente na igreja, trazidos para o meio da igreja, dizendo, pastor, o casamento dela está acabando. Eu disse, por que você não cuidou dela? Mas o pastor vai cuidar, vou fazer o melhor que eu puder. Mas você pode fazer isso. Você pode visitar. Você pode orar. Irmãos, Samuel está preocupado, estou enjoado disso nas igrejas. Culto não é missa. Culto não é uma vã repetição. Quando você sair daqui hoje, eu quero que você se lembre apenas de uma coisa. Eu vou tirar um tempo para orar e ler a palavra. E o meu pastor vai ver algo novo na minha vida. E as pessoas da minha sala de aula
Esse Natal não vai ser igual aquele Natal que passou, que você se reuniu com a família inteira que não é cristã e não teve coragem de ler um verso da Bíblia. No próximo Natal, quando você fizer aquela reunião de família, você vai ser o primeiro a dizer: gente, quero convidar vocês a fazer uma oração. Abaixe suas cabeças. Quando você fechar os seus olhos e acordar, se você abrir, vai ter gente olhando assim para você. Não vai acreditar no poder de Deus que vai estar operando na sua vida. Deus vai usar a sua vida. Deus vai te encher do poder do Espírito Santo. Deus vai mandar um discípulo para você. E através da sua vida essa pessoa vai se converter. E através da sua vida aquela pessoa vai ser edificada. Através da sua vida aquela pessoa vai ser transformada. É muito fácil a gente criticar a conversão. É muito fácil criticar a denominação. Mas se você olhar para dentro de você mesmo, você vai perceber que a grande transformação começa com a sua vida, com o seu coração. Eu quero repetir de novo: no dia que você ganhar uma pessoa para Cristo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. O diabo não quer que isso aconteça. Ele diz que você não pode. Ele diz que você não tem poder. Ele diz que você não tem autoridade. Ele diz que isso é só para pastores. Ele diz que você não é de nada. Qual é a sua resposta? O que você vai dizer? Que Deus, pois, nos abençoe, porque nós somos transformados não para viver para nós mesmos, mas por aquele que veio, morreu e ressuscitou. Quero fazer uma pergunta para vocês. Pastor, eu fui tocado por essa palavra. Eu quero ser esse crente que vai ganhar gente para Jesus. Eu quero ser essa pessoa que vai fazer diferença na Igreja Batista da Redenção. Por favor, você que foi tocado por essa palavra, fique de pé. Por favor. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.